É tempo de deixar tudo que nos controla, todas as coisas que estão ao nosso redor, nos controlando, colocando limite nas nossas vidas, comandando as nossas vidas. Vamos deixar para lá tudo isso. Porque tudo depende de uma atitude que tomamos. Não é a realidade que estamos vivendo, não é as circunstâncias que estamos vivendo que vai definir a nossa vida. Olha, eu me lembro que para decidir vir para a Europa foi muito difícil. Uma amiga me aconselhou, minha filha me dizia para que eu viesse, para ter novas experiências. Mas não foi fácil decidir. Deixar minha família, deixar meus amigos, deixar meu país, os filhos, foi difícil. Mas dependeu de uma atitude que eu tomei. Muitas vezes, a gente espera a resposta de Deus, um sinal de Deus, Ele está ali te dando o sinal. Mas você não escuta ou você não reconhece que é o sinal de Deus. Me lembro de uma história onde que estava aí uma pessoa esperando socorro. Ela estava na água, segurando uma madeira ali, uma madeira, e ela esperava que Deus o socorresse. Ela era uma pessoa que servia a Deus, que conhecia Deus. Aí foi um barco, foi um helicóptero, e ela não quis, porque ela esperava que Deus fosse. Então, assim, muitas vezes é a gente fica olhando as circunstâncias que a gente está vivendo, a realidade que nós estamos vivendo, mas não damos passo, e tudo depende de passos que damos, de atitudes que tomamos. Às vezes Deus está ali nos mostrando, dando sinal, enviando pessoas para nos ajudar, passa essa oportunidade e a gente não vê. Porque a gente foca no que a gente está vivendo. Muitas vezes também a gente traz dentro de nós coisas. A pessoa deixou de falar comigo, eu tô triste. Isso, gente, muitas vezes levamos por anos. Com raiva de pessoas, sentimentos que nos bloqueia, que nos impede de tomar atitude, dar passos nas nossas vidas, que pode mudar tudo. E às vezes a pessoa nem lembra mais, a pessoa está lá vivendo a vida dela sendo feliz e a gente infeliz por conta de sentimento angustiante, de mágoa, de tristeza dentro de nós, porque uma das coisas mais ruim que tem, que eu acredito, é um sentimento de mágoa, um sentimento de raiva dentro de nós. Isso é muito, muito triste. Isso nos impede de progredir, isso traz enfermidade para o nosso corpo. Então, a gente precisa perdoar, aprender a perdoar. Se não consegue, vamos buscar de Deus isso. Deus Todo-Poderoso, não? Que Ele fala para nós, maior é Ele que está em nós, não o que está no mundo. O que está no mundo é aquele que fica aí mentindo pra gente, fazendo com que a gente acredite que a gente não pode, fazendo com que a gente tem raiva de outra pessoa. Vamos esquecer isso e saber que o maior é Deus que está em nós. E Ele pode todas as coisas. E nós nele podemos todas as coisas. Tem um versículo que está... Peraí. Que vou ler esse versículo. Esse versículo está em Romanos 8:37. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou primeiro. Em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou primeiro. Então eu quero dizer que vamos esquecer essas coisas que nos impede de avançar, de dar passos. Vamos saber que somos mais que vencedores naquele que nos amou primeiro. Nós podemos todas as coisas em Jesus Cristo, que morreu naquela cruz e que vivo está. Vamos amar mais, perdoar mais. Que
Quem de nós não já magoou outra pessoa? Quem de nós não já ofendeu outra pessoa, muitas vezes sem ver, sem perceber, sem entender, ou sem dar conta? A gente machucou outra pessoa com atitude, com comportamento. Pois então, vamos esquecer essas coisas e vamos buscar viver uma vida de alegria, de paz. Vamos decidir que não vamos viver mais nenhum dia da nossa vida sendo infeliz. Qual pai que quer ver um filho infeliz? Eu acredito que nenhum. E assim é Deus. Deus, Ele nos quer ver Ele quer ver a gente feliz. Deus se alegra com a nossa felicidade, com a nossa alegria. Aí você pode me perguntar, então por que Deus não faz que a gente seja feliz? Todos felizes. Porque Jesus também falou que no mundo a gente ia ter aflições. Mas para a gente ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo e a gente também vai vencer. É uma promessa dEle. E a felicidade também depende de nós. Se a gente vê... Tem duas maneiras de você ver as coisas. Por exemplo, estávamos falando Vamos falar... Eu vou falar de mim. Eu vivi 26 anos em um relacionamento tóxico, onde eu sofri muito. Onde o meu marido, o meu ex-marido, que era o pai dos meus filhos, ele me ofendia com palavras, ele me batia, eu tinha medo dele. Então, assim, eu podia ter escolhido ter raiva dele, ter ódio dele, desejar o mal para ele, mas eu escolhi não ter raiva dele. Sabe por quê? Eu entendi que ele foi um homem que ele foi muito infeliz na vida dele. Eu sei que não justifica o que ele fez comigo, isso não justifica, ou o que você está vivendo, eu não sei, mas eu escolhi, Zena Cardoso, escolhi entender que ele também passou por momentos difíceis, ele não sabia cuidar de uma família, ele não sabia cuidar de uma mulher, ele não sabia isso, ele não aprendeu isso. E eu desejo para ele que o melhor, que Deus o abençoe, que ele tenha um encontro verdadeiro com Deus, é o que eu desejo para ele. Então, por que eu estou dizendo isso? Tem duas maneiras da gente ver as coisas. Ou você vê de uma maneira positiva, ou você vê de uma maneira negativa. Quando meu filho morreu, eu decidi, com a ajuda de Deus, a agradecer os anos que meu filho passou comigo, que foram maravilhosos. Então eu decidi isso. E eu podia ter decidido, era normal também. Eu decidi a ser angustiada e ai, porque meu filho morreu tão novo? Ai, por que não ficou mais tempo comigo? Por quê? Mas eu decidi agradecer a Deus por os anos que Ele viveu comigo, que foram anos maravilhosos. Agradecer a Deus pela oportunidade de ter sido mãe dele. Então, há uma diferença. Em tudo na nossa vida há uma diferença. Vamos agradecer a Deus e buscar sempre tirar a experiência da situação que a gente está vivendo para que a gente aprenda mais. E é isso que eu quero deixar para vocês hoje, que podemos dar passos e tudo depende de uma atitude que tomamos. Às vezes chega no final de ano, às vezes não. Quando chega no final de ano, nós falamos assim: ai, que bom que tá acabando o ano e tudo vai começar, tudo vai ser novo, vamos começar uma nova vida, é um novo ciclo. Mas olha só, e muitas vezes começamos o ano e tudo igual. Muitas de nós decidimos ter novos hábitos, não? Queremos ter uma saúde melhor. Aí o que temos que fazer? Qualquer atividade física, mudar nossa alimentação, mudar a maneira de pensar. Mas se a gente não tomar uma atitude, a gente vai continuar igualzinho.
Igualzinho. Ou aprender algo novo. Para aprender algo novo, o que a gente tem que fazer? Primeiro, buscar o que a gente quer aprender e estudar. E fazer. Correr atrás. E não ficar aí parado, estancado. Olhando para o problema, olhando para a realidade que a gente está. Tudo depende de um passo que a gente vai dar e depende de uma atitude nossa. Ok? Obrigada por me escutar.